Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 21 de maio de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Perfeito, vamos lá então, doutor Sebastião, bom dia, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo sempre ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo. Eu que agradeço o convite. Para a população de São Francisco é uma grande honra ter esse espaço, né, da grande audiência do Grupo Folha, para poder estar falando um pouco da realidade da saúde pública lá do município, sobretudo nesse trabalho de enfrentamento à Covid-19. Vamos lá, doutor Sebastião, vamos com relação aí a esse enfrentamento à pandemia. São Francisco, vamos logo no ponto mais polêmico, né? São Francisco foi um dos municípios citados naquele levantamento do governo do estado como um estudo que estava sendo feito com o apoio do governo do estado, como um dos municípios que estaria com a circulação da variante P.1.2, né? A variante no Rio de Janeiro do vírus que já era uma mutação de Manaus. Depois o governo do estado teve que recuar e informar que não era em São Francisco da Vapoana um dos exames sobre aquela circulação. Em que pé está esse estudo? Que vocês tiveram mais acesso a essas informações? Ou como que você acompanhou esse ruído de informação do que foi passado para a imprensa e depois teve que ser corrigido pelo Estado? Então, Arnaldo, em primeiro momento com tranquilidade, em segundo momento com preocupação. Por que tranquilidade? Porque pela percepção dos médicos que assistem esses doentes, já dá para afirmar que há um vírus com características diferentes sob o ponto de vista dos sintomas circulando no município. Isso é fato, mas a partir de uma percepção empírica dos médicos que estão tratando os doentes. A confirmação científica, ela viria, na verdade, com o perdão do pleonasmo, confirmar aquilo que os médicos já estavam constatando. Entretanto, aí eu falo da questão da preocupação, é que a forma como a notícia foi divulgada, eu falava com o Cláudio em off que o LACEN hoje concentra essas amostras e no banco de dados, no banco, né, do LACEN, essas amostras ficam disponíveis para pesquisa. Aí institutos privados acabam fazendo parcerias para desenvolver essas pesquisas. Porém, o que a legislação preconiza é que a divulgação desses dados, elas devem se dar através do sistema de vigilância. E nesse sistema de vigilância, eles se falam. A vigilância do Estado se comunica com a vigilância de São Francisco, de Campos, e assim por diante, para fazer o próprio trabalho de vigilância, identificar qual é esse paciente, que perfil, o que aconteceu, se evoluiu para óbito, se foi curado, o tratamento foi mais agressivo ou menos agressivo. E a nossa preocupação naquele momento é que não havia nenhuma notificação feita pelo Estado, pela vigilância do Estado, em relação a essa variante da variante. E isso incomodou muito a gente, incomodou muito a prefeita, porque a gente ficou preocupado e instamos o Estado a se manifestar. O Estado, de forma muito, muito gentil, muito prestativa, esclareceu que houve um equívoco. Na verdade, eram 2 pacientes, salvo engano, de Resende e um de Quissamã, se eu não estiver cometendo injustiça, mas o fato concreto que a população e os ouvintes precisam saber é que, até o presente momento, é cientificamente comprovado a um caso da variante P1, que é a variante de Manaus, em São Francisco. Os demais casos foram o que no jornalismo vocês chamam de barrigada. Certo, e o Estado veio a se retratar com relação a isso após a comunicação de vocês buscando informações, não foi isso? Isso. Ele encaminhou, a vigilância encaminhou essa estadual, encaminhou um e-mail se retratando, ficou de emitir uma nota oficial. Eu confesso que eu não sei se essa nota foi emitida, mas eu tenho o e-mail, se quiser até disponibilizo para vocês, do Estado fazendo essa retratação, ponderando essa questão do engano que houve, né? Hoje, qual é a situação da pandemia aí em São Francisco, Sebastião? Como que, eu falei aqui de Campos no bloco anterior, falando sobre esse platô alto em número de casos e mortes,
casos até estão mais controlados, mas ainda estamos com um número persistente, alto de mortes aqui no município. Estamos falando de um município muito maior, né? População mais de 10 vezes maior do que de São Francisco, território também muito maior. Qual é a situação hoje em São Francisco de Itabapoana? Então, na verdade, engraçado que antes de sair, eu vou ao município todos os dias. Hoje eu estou fazendo aqui a entrevista aqui em Campos, mas já estou indo para São Francisco, e a gente percebe, a percepção é de uma aparente normalidade. No entanto, quando você vai até o hospital, você percebe que a situação está muito distante de uma normalidade, entendeu? Para você ter uma ideia, ontem eu saí do Hospital Manuel Carola. Nós abrimos 24 leitos, 4 com suporte respiratório, com leito de suporte ventilatório, né? E 20 leitos clínicos. Tinham 22 pacientes internados lá. Essa semana a gente chegou a ter 28. Então, assim, é uma normalidade que ela não se comprova na realidade prática do hospital. Então, os casos, eles continuam em uma crescente. Para você ter uma ideia, eu até anotei aqui para não ficar uma coisa subjetiva, o nosso pico em 2020 de atendimento no centro de triagem foi lá em dezembro, quando nós tivemos 2.691 atendimentos no mês. Dezembro. A gente teve aquele primeiro pico em julho, com algo perto de 1.900 atendimentos por mês no centro de triagem. Aí viemos numa tendência de queda. Aí quando chegou em dezembro, esse número atingiu a marca de 2.691. E em março desse ano, nós registramos 3.500 atendimentos. Em abril, nós registramos 2.972 atendimentos. Veja bem, se a gente tem hoje, em abril, um número de atendimentos superior ao que a gente teve nos 2 picos do ano passado, não dá para se falar em normalidade, entendeu? O cenário é ainda de muita preocupação, e 2 fatores nos preocupam mais ainda. O primeiro fator, eu falava com o Cláudio em off, é que a gente está lidando com uma cepa nova, com um vírus com características mais agressivas, né? E o segundo fator é que está atingindo uma população faixa etária mais jovem. Eu brincava com o Cláudio, tem 40 anos, então, assim, de certa forma, já foi um pouco jovem, está naquela transição, e a gente, enquanto jovem, a gente acha que a gente não vai morrer, né? Então, a gente tende a demorar a buscar o atendimento médico, a gente tende a ficar mais dias em casa com sintoma, e quanto mais tempo a gente busca esse atendimento médico, menor são as chances de recuperação desse paciente. Então, esses 2 fatores, eles nos preocupam muito. O novo perfil desse vírus e a faixa etária na qual ele está atingindo. Doutor, com relação a esses dados que você trouxe em números, né, por exemplo, o pico de dezembro é nítido que é fruto da eleição. Em São Francisco teve uma eleição bastante participativa. A foto da vitória de Francimara foi bastante preocupante também, né, quando começou a circular. E depois a própria prefeita teve Covid, o marido, enfim. Então, assim, esse pico de dezembro parece ser aqui da eleição. Quando a gente vem para março e abril com esses números altíssimos, são 2 agravantes. Né? Além de verão e carnaval, já que São Francisco é um município turístico, e aí tem aquelas imagens de Guaxindiba, que, embora você não estivesse secretário no momento, mas certeza que você acompanhou, então vem verão e carnaval, e aí esses números crescem em março, e aí já está disseminado, também vão crescer em abril com a circulação da variante, como você mesmo colocou. É mais agressiva, pelo menos na questão de contaminação, né? Porque pode não ser... não ter ainda comprovação de ser mais violento ou não, mais forte ou não os sintomas, embora o número de mortes tenha crescido, mas que ela se dissemina mais rápido é normal. Passado esse período de eleição e de verão, você acredita de uma tranquilidade do município que possa fazer esse número baixar a partir de agora, ou o município ficar numa estabilidade e depois começar a decrescer? Então, o otimismo ele se coloca em 2 fatores. Primeiro, na questão da imunização. Se a gente
colocar um foco de observação em tudo que está acontecendo, a gente vai ver que a gente não está identificando mais notícias de morte de profissionais da área de saúde, notícias de doença, de agravamento de profissionais da área da saúde, e isso tem um porquê, isso não é acaso, é a imunização dessas pessoas que já aconteceram em um primeiro momento. Então a vacina e o avanço não só da primeira dose, mas do fechamento do esquema, né, da imunização com as 2 doses, é um fator de bastante otimismo para a gente. E um segundo fator é que, como a gente tem falado, e eu sou ouvinte do programa de vocês, as mortes começaram a ter rosto. E, diferente da primeira onda, esses rostos começaram a ser rostos de pessoas novas. E há uma tendência, né, aí a gente vai falar assim, sociológica, de um conformismo com a pessoa idosa que falece. Faleceu, estava na hora, viveu muito. Quando a gente começa a identificar pessoas jovens falecendo, vindo a óbito, isso choca e traz medo. E assim, é consenso nas nossas reuniões lá do grupo de enfrentamento à crise, a percepção desse medo. A população, de fato, ela está um pouco mais preocupada, vou usar a palavra mais forte, mais amedrontada em relação a isso. Então, esses 2 fatores, eles geram um certo otimismo para a gente. Acrescentar só uma outra questão também. Lá, como aconteceu no início da primeira onda, grosso modo, os médicos tiveram que aprender a lidar com esse vírus, né? Tiveram que aprender a lidar com essa situação toda, que era uma situação nova, instituir protocolos e meio que consertar o avião com ele voando. E nesse segundo momento, e isso precisou de um tempo. Lembra que houve aquela corrida para respiradores, não havia um protocolo pré-definido, e com o passar do tempo começou-se a desenvolver protocolos, terapia medicamentosa, e começou a haver uma segurança maior no tratamento. Nessa questão dessa segunda onda, dessa variante, desse perfil diferenciado do vírus, também está acontecendo esse fenômeno, é o que eu observo. Os médicos tiveram que aprender, entre aspas, a lidar com esse perfil diferenciado, rever o protocolo, né? E agora eu vejo o atendimento um pouco mais afinado, mais seguro em relação a esse novo perfil do vírus. Quais foram as principais medidas? Você esteve secretário no início da pandemia, né, no pico da primeira onda, depois você vai acabar saindo um pouco por questões particulares e volta agora já também dentro de um pico de segunda onda, né, ou para alguns até terceira onda. Não está muito claro ainda. Como que você visualiza assim, as ações de enfrentamento adotadas pelo município? Quais foram as principais ações adotadas nesses períodos em que você esteve à frente da secretaria? Então, Arnaldo, você conhece o município de São Francisco muito melhor do que eu. O município de São Francisco ele é muito complexo. Ele tem a quinta área territorial do estado, uma população de 42 mil habitantes e o mais significativo, uma densidade demográfica de 36,84 habitantes por quilômetro quadrado. Para você ter uma ideia, São João da Barra, a densidade demográfica de São João da Barra é de 71,96 habitantes por metro quadrado. O que eu quero dizer com isso? São Francisco ele é um território gigantesco com uma população espalhada. Falam-se em 80 a 90 comunidades. Então, toda a ação e serviço de saúde que você vai fazer, não só no sentido de prevenção, mas no sentido de enfrentamento efetivo, ela é muito complexa, porque você tem que tratar aquelas questões olhando para São Francisco. Não dá para olhar o que Campos está fazendo, o que o Rio está fazendo e necessariamente aplicar em São Francisco, porque tem características diferentes. Eu lembro nesse último feriadão, onde houve uma crítica muito, muito grande pelo feriadão que o governador e o Rio colocaram, uma crítica muito grande pelos municípios do interior. E nessas reuniões nos foram questionados o que a gente achava. Eu falei que a gente não tinha condição de emitir juízo de valor, porque em São Francisco não tem metrô,
em São Francisco não tem trem, em São Francisco não tem esses elementos de aglomeração de pessoas que no Rio tem. Então, cada município tem sua particularidade. Fazendo essa introdução prolixa, vou tentar ser objetivo. Naquele início, o Estado, ele, ainda na gestão do governador Witzel, se comprometeu a disponibilizar leitos de terapia intensiva. No primeiro momento, pelo hospital de campanha, no segundo momento, pela central de regulação. Nós fizemos a conta, fizemos as nossas contas lá e entendemos que São Francisco, pela receita, ele não tinha condição de abrir e manter unidade de terapia intensiva. E mais ainda, havia ali uma percepção muito clara de que haveria dificuldade na aquisição de insumos, de medicamentos e até mesmo de profissionais para atuar nesse CTI. Então, nós investimos num trabalho mais preventivo. A primeira medida, e talvez uma das medidas mais acertadas, foi pegar os médicos que estavam afastados por comorbidade, colocar em uma sala de monitoramento no prédio da prefeitura e fazer telemedicina, fazer esse monitoramento desses pacientes, desses casos prováveis e suspeitos. Abrimos o centro de triagem lá no Hospital Manuel Carola. E aí investimos maciçamente no diagnóstico. O governo conseguiu adquirir um tomógrafo de 16 canais, novo, conseguiu abrir um centro de diagnóstico ali. Hoje assim, como diria o ex-presidente Lula, nunca antes na história de São Francisco, o Hospital Manuel Carola contou com um laboratório de análise clínica nas suas dependências, com aparelho de ultrassom, aparelho de tomografia. A gente tem um centro de diagnóstico totalmente voltado para esse diagnóstico precoce do Covid. Foi reformulado os protocolos, né? Colocada uma equipe médica especificamente para fazer esse atendimento e uma campanha maciça de conscientização da população para que buscasse o atendimento médico aos primeiros sintomas, porque entendíamos que quanto antes ele buscasse esse atendimento médico, maiores seriam as possibilidades de recuperação. E agora, nesse segundo momento, dessa segunda onda, né, a gente, o Estado, ele entrou de uma forma mais maciça na questão da disponibilização de leitos de terapia intensiva, porém, nem sempre esses leitos são regulados para campos ou para municípios perto. E na semana passada, a prefeita entregou duas UTIs móveis, porque nós já tivemos pacientes regulados para o Rio, para Bom Jesus, para Itapiruna, e a gente requer de condições para fazer essa transferência do paciente em segurança. Então, essa semana nós entregamos à população 2 UTIs móveis completos, com respirador, com monitor, para fazer esse transporte desses pacientes graves. Essas 2 ambulâncias de UTI móvel, né, ontem eu tive que ligar para algumas pessoas, né, como eu sempre faço antes de entrevista com cidades da região, com pessoas, com fontes que a gente tem nas cidades, para saber. Eu fiquei sabendo dessas 2 ambulâncias. Não sabia que eram UTIs móveis, sabia que foram entregues 2 ambulâncias. Foram adquiridos com recursos próprios, por meio de parceria? Como que foi o procedimento? No final do ano passado, o então deputado federal Vladimir Garotinho destinou uma emenda para que pudéssemos adquirir 2 ambulâncias, né? Dentre outras emendas que o deputado colocou lá em São Francisco na época do seu mandato. Então essas ambulâncias, elas foram adquiridas com esses recursos provenientes de emenda parlamentar. Sebastião, como que está a estrutura da saúde hoje no município, no seu ponto de vista, como secretário? De maneira geral, você pontuou aí as ações devido à Covid. Agora, a última vez que eu fui a São Francisco como repórter no local faz um tempinho, né? Foi quando o Pezão veio entregar a Clínica da Família em 2016. Né? O prefeito era o Pedrinho Xerene ainda no mandato. Então, como repórter, a última vez que eu fui faz um tempo, mas estive na cidade algumas vezes e vi, por exemplo, a clínica ali na chegada da sede está totalmente destruída em relação ao que era, né? O que eu vi ser inaugurado.
como que está a estrutura física das unidades? Qual foi o fim dessa clínica da família aí? É uma dúvida que eu tenho, é uma questão mais até particular, porque eu vi inaugurar e vi as condições físicas em que estavam da última vez que eu estive na cidade. Então, como que está a estrutura física para atender todo o município e especificamente dessa clínica da família? Qual foi o fim dela? Então, Arnaldo, eu posso assegurar para você que você vai ter um choque de realidade quando você chegar a São Francisco agora, de 2017 para cá. E eu vou colocar toda a modéstia à parte, porque não foi um trabalho desse secretário, foi um trabalho de governo. Eu já entrei com uma equipe formada, uma prefeita muito sensível e um governo muito coeso. E aí eu não estou falando somente do executivo, do legislativo. Eu não tenho nada a reclamar do legislativo, o tanto de apoio que nos foi dado. São Francisco, Arnaldo, ele era um município, quando nós chegamos, totalmente dependente de Campos. Eu costumo dizer que a eficácia para São Francisco, o dar certo para São Francisco na área de saúde, era conseguir transferir paciente para Campos ou consolar familiar de paciente que veio a hora. Essa realidade a gente se propôs a mudar. A gente tinha um hospital que tinha um respirador emprestado, uma emergência que estava fechada há mais de 7 anos. Entendeu? Obras como a unidade de Floresta, a unidade de Gargaú, que foram abandonadas. E nós temos muito, muito orgulho de dizer que nós reestruturamos a unidade a rede pública de saúde de São Francisco, justamente por uma percepção de que não poderíamos mais contar com essa dependência de Campos. Por quê? Por má vontade de Campos? Não. Por conta da queda da arrecadação de Campos dos Royals, que isso é fato, isso não é culpa de A, B ou C, isso é um fato, e que se ficássemos esperando ficássemos parados, esperando, contando eternamente com Campos, a população iria ficar desassistida. Então hoje a gente tem uma pactuação da rede cardiovascular com Itapiruna, a gente tem praticamente fila zero para cateterismo, angioplastia, o atendimento do infarto, ele acontece, a regulação do leito acontece de uma forma muito séria. A gente tem a parte da ortopedia de média e alta complexidade, a gente manda para Paraíba do Sul para fazer o atendimento lá. Nós recuperamos mais de 10 unidades de saúde, entre novas e reformas. Ali ao lado da Clínica da Família, nós construímos uma WBS, que é uma unidade de atendimento 24 horas. Se você se recorda da unidade que ficava na frente da igreja, que eu como secretário tinha muita vergonha de entrar, você hoje entrar na unidade 24 horas que fica ao lado da Clínica da Família, você vai perceber uma realidade completamente diferente. Ali a gente tem pediatra e médico todos os dias para atender as urgências do município. Isso foi um fator que nos ajudou muito no combate à Covid, porque a gente conseguiu tirar as crianças do Manuel Carola e disponibilizar o atendimento lá. Nós passamos de 6 para 9 polos estratégicos de saúde da família. Hoje a gente tem 75% da nossa área territorial coberta pelo Programa Estratégico de Saúde da Família, o que facilitou muito as nossas ações, inclusive no trabalho de imunização. Em relação à Clínica da Família, a Clínica da Família é uma estrutura pré-moldada. Então, assim, em todos você pode ver que na UPA, em todas essas unidades com esse tipo de estrutura, com o passar do tempo, ela acaba se deteriorando. Agora, o grande problema da Clínica da Família não é a estrutura em si, porque não é das piores, embora precise de uma ou outra reparo ali, e a gente está fazendo. O grande problema da Clínica da Família é o volume de atendimento. Ela está em uma área central, e aí, mais uma vez, eu recorro à demografia de São Francisco. A gente tem ali, você mais uma vez, melhor que eu sabe, a gente tem ali uma concentração demográfica no centro, uma outra em Gargaú, uma outra em Barra, uma outra em Travessão de Barra, uma outra em Guaxindiba, e a partir daí você vê uma população pulverizada. Então é natural que ali no centro, a Clínica da Família sendo polo ali, ela acabe atraindo uma demanda muito maior. Adicionado a isso ao fato de que o Programa de Saúde da Mulher funciona ali, o pré-natal de alto risco funciona ali, mas a gente está tentando, com ações práticas,
tentar desafogar esse atendimento. E para não ficar só no discurso, duas que eu vou citar aqui, nós descentralizamos a vacina. Quando a vacinação estava sendo feita só no centro de imunização, que foi uma outra ação feita por esse governo, sobretudo após a conquista do soro anti-escorpiônico. Nós temos lá 3 freezers novos, inclusive o Ministério Público esteve lá nos vistoriando e teceu até elogios à nossa estrutura lá, a nossa vacinação de um lugar, de um polo, nós passamos a 10. Isso também aconteceu com a testagem rápida. Nós fazíamos o teste rápido só no Manuel Carola, que acabava tendo essa concentração de pessoas. Hoje a gente faz o teste rápido nesses 10 polos de estratégia de saúde da família. A gente, de certa forma, conseguiu pulverizar a prestação dessa assistência. Mas eu convido você a fazer uma visita à estrutura. Eu te garanto que você vai se surpreender. Estamos conversando com o secretário de Saúde do município de São Francisco do Itabapoana, o Sebastião Campista. E no bloco anterior, Arnaldo, eu deixava uma conexão aqui para esse início de segundo bloco, se você me permite, sobre essas medidas restritivas que são sempre muito polêmicas, sempre muito discutidas, no mínimo desgastantes, no mínimo. Como é que andam hoje essas medidas em São Francisco? Como é que o senhor tem se baseado nos dados, de que dados são esses para tomar essas medidas e como tem sido a aceitação pela população, o cumprimento delas também? Então, eu acho que esse é o fator mais importante de sucesso em relação ao nosso trabalho lá. E não é uma análise subjetiva minha. Se você pegar os números da taxa de recuperação e da taxa de óbito dos municípios da região, você vai ver que São Francisco está com números bastante satisfatórios, se é que dá para usar essa palavra. Mas todas essas medidas, o fator principal foram medidas construídas através de diálogo. Eu não me lembro de nenhum decreto que foi editado sem que houvesse antes uma conversa com o Poder Legislativo, com segmentos religiosos, com segmentos da atividade comercial, e um diálogo muito aberto e franco entre a Secretaria de Saúde, a Prefeita e as demais secretarias. Arnaldo, eu costumo dizer que a Francimária e o Frederico, que você conhece bem também, a nossa relação deixou de ser uma relação institucional, passou a ser uma relação assim, quase que familiar. E a gente tem muita abertura, muito diálogo, muita transparência para a gente tentar equacionar aquilo que é necessidade na área da saúde e aquilo que politicamente, e eu não estou falando de política partidária, estou falando de política social mesmo, é importante para o município de São Francisco. E todas essas medidas foram construídas no diálogo. Por exemplo, São Francisco não tem shopping center. São Francisco tem uma atividade comercial que está ali no centro e outras ao redor do município. E todas as vezes que a gente ia tomar uma decisão, nós chamávamos e tentávamos conversar para ver como que nós poderíamos mitigar aquilo ali. Vinha um decreto, vinha uma decisão, a gente olhava, Campos está assim, São João da Barra está assim, a gente tem que dialogar entre os municípios, mas a gente tem que olhar a realidade de São Francisco. Um dado muito concreto em relação a isso foram as barreiras sanitárias. Nós recebemos muitos elogios em relação ao funcionamento da barreira sanitária, mas poucos sabem que a barreira sanitária de São Francisco tinha uma razão de ser muito específica: o fechamento do shopping center em Campos. Por quê? Porque à medida em que os shoppings estavam fechados em Campos, a população ela ficava sem alternativa de lazer. E ninguém aguenta ficar tanto tempo em casa, né, o Arnaldo e Cláudio? Então, era um compromisso que a gente tinha lá, que enquanto os shoppings, sobretudo o Boulevard, estivesse fechado, nós manteríamos as barreiras para que a gente pudesse controlar um pouco esse acesso, porque a gente entendia que essa população sem alternativa de lazer iria migrar para as praias de São Francisco. E a gente entendeu também, aí mais uma vez eu volto para a demografia, conversando com a Promotoria de Justiça, e aqui eu quero deixar um agradecimento público
ao doutor Marcelo Lessa, à doutora Maristela Murad, que nos ajudaram muito nesse processo de entendimento das características de São Francisco. São Francisco, com uma área territorial dessa, não adianta eu jogar para a galera, ou a prefeita jogar para a galera no jargão, dizer que vai fazer uma fiscalização ostensiva, porque não vai fazer. Ao momento que a equipe da postura está lá em Barra de Itabapoana, que é um extremo do município, fecha um estabelecimento, vem a Gargaú para fiscalizar outro, esse já está aberto, entendeu? Então, assim, a gente tive um professor que falava assim, que a diferença de eficácia e eficiência, né? Eficiência e eficácia. Eficiência é fazer bem feito, eficácia é fazer bem feito e produzir resultados. Nós queríamos produzir resultados e nós entendemos que os resultados eles só poderiam ser produzidos a partir de um entendimento comum. E eu lembro do diálogo da prefeita com o comércio, assim, olha, eu ajudo vocês, mas vocês me ajudam. Eu vou tentar fazer com que vocês continuem funcionando com todas as restrições, medidas de segurança, mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu preciso que vocês exijam a utilização de máscara, eu preciso que vocês afastem seus funcionários com sintomas, eu preciso que vocês encaminhem seus funcionários para o atendimento médico aos primeiros sintomas. Então foi tudo fruto de um diálogo, onde nós ficamos durante essa pandemia toda 15 dias com o comércio totalmente fechado e abrindo proporcionalmente à medida que a situação melhorava. A realidade atual hoje, restaurantes, eles estão abertos, eles são permitidos o funcionamento deles até às 10 horas, a partir desse horário só delivery ou pegar ali. Bares estão proibidos, só retirada ou delivery, porque um motivo muito específico, toda aquela aglomeração que o Arnaldo citou aí é fruto de quê? De bebida alcoólica, e a pessoa alcoolizada ela é uma pessoa de difícil convencimento, e as praias ainda estão fechadas, as atividades religiosas restritas a 30% da capacidade. As atividades da administração pública, elas estão retomando, lógico, excetuando as gestantes, né, que por lei federal foram afastadas das atividades presenciais por conta da questão da vacina, embora isso não seja um problema lá em São Francisco. Graças a Deus nós estamos conseguindo vacinar com as 2 doses todas as nossas gestantes puérperas com a Coronavac. Mas basicamente essas medidas são essas medidas que estão vigorando lá em São Francisco nesse momento. Agora, nessa questão da fiscalização, vocês contam com o apoio da Polícia Militar, por exemplo, de forças de segurança, contam com o apoio da própria estrutura da Prefeitura, tem equipes de fiscalização, como que funciona? Então, é um grupo, que aí, deixar meus cumprimentos aqui também para a equipe da Guarda, é um grupo formado pela equipe da Guarda Municipal, a equipe de serviço de postura, ao apoio da Polícia Militar e alguns agentes de saúde. É um grupo que percorre diversas regiões do município fazendo essa fiscalização. E um desses movimentos contou até com o apoio do Ministério Público. O próprio Marcelo Lessa, doutor Marcelo Lessa, participou desse trabalho de fiscalização. Agora, fazer uma ressalva, que a Polícia Militar, a gente fica muito constrangido de demandar a Polícia Militar, porque a Polícia Militar, com o contingente baixo que ela tem nos ajudado de uma forma absurda. Vocês sabem que todo o transporte do imunizante, ele é feito com escolta do PM, né, da Polícia Militar. Então a Polícia Militar hoje está nos ajudando no trabalho de fiscalização, está nos ajudando no trabalho de vacinação. A gente, nesses polos de vacinação, todo santo dia, uma guarnição da Polícia Militar, ela acompanha a retirada dos imunizantes no centro de imunização e acompanha o carro até a unidade de saúde, Barra, Gargaú, até onde for. Então eu quero deixar registrado aqui, em nome da prefeita, o meu agradecimento ao pessoal da Polícia Militar, porque tem nos ajudado de maneira importantíssima nesse período.
Agora, Sebastião, aí, qual a sua análise particular com relação à aceitação da população a essas medidas de restrição e o cumprimento delas? Então, a minha análise particular, e aqui eu não estou fazendo nenhuma politização, o cenário da pandemia, Arnaldo, ele se complicou quando houve uma politização entre o presidente da República e o governador de São Paulo, Dória. E aqui eu não estou emitindo juízo de valor para nenhum dos dois, porque como secretário não é meu papel fazer esse tipo de coisa. Daquele momento para trás, só quem estava falando sobre pandemia eram os especialistas, eram as pessoas, os médicos, os pesquisadores que estudaram uma vida para estar falando sobre aquele assunto. E a população estava aceitando, entendeu? A partir do momento que a questão se politizou, todas as pessoas se sentiram no direito de emitir opinião sobre determinados assuntos. Isso dificultou demais. É difícil, Arnaldo, a gente identificar, e eu presenciei isso, a gente chegar a uma paciente, a paciente adentrar ao Hospital Manuel Carola com 10 dias de sintoma, torrando de febre, com comprometimento absurdo, porque estava em casa, porque não acreditava, e aquela história de gripezinha, aquele negacionismo, e eu não estou falando aqui criticando o A, B, eu estou falando de fatos. Então, assim, o que mais atrapalhou, na minha opinião, e assim, uma opinião de quem viveu isso desde o início, desde a primeira reunião lá com o governador do estado, sobre essa pandemia, o dificultador foi pessoas que não são técnicas, emitindo juízo de valor em questões técnicas. Aí você vai falar, Sebastião, você é um advogado, você está falando. Tudo que eu estou falando aqui está baseado em legislação, está baseado na assessoria técnica que eu tenho lá, nas notas técnicas do Ministério da Saúde, em que pese muitas críticas foram feitas à gestão da Presidência da República em relação à pandemia, sob o ponto de vista de literatura e de documentos técnicos, foi muito farta. Todo mundo que teve boa vontade de ler, de entender o que estava sendo dito nas normas, tanto do Ministério da Saúde como do Secretário Estadual de Saúde, ele pôde entender o contexto, pôde se organizar de forma minimamente satisfatória. Mas a politização, a divisão, o maniqueísmo, quem está certo ou errado, independente da razão, sem sombra de dúvida, levou a vida de muitas pessoas nesse contexto de pandemia. Toda essa politização aí que você citou, né, envolvendo, pode ser inicialmente o Bolsonaro e Dória, mas depois se espalhou pelo país inteiro, sobretudo nesse conflito com os governadores. Não sei nem que termo usar, mas assim, essa medida do governo começar a mostrar quanto que manda para os estados, para dizer que estava dando dinheiro enquanto é um repasse normal, e aí causou mais um tipo de conflito, enfim. Depois, quando estoura aquele problema todo em Manaus, ali sim, um gravíssimo problema, várias vidas, falta de oxigênio, todo esse contexto levou a uma CPI que está em andamento no Senado, né, e que, como eu falava no primeiro bloco, ouviu o ministro da Saúde, o Pazuello, ontem e anteontem, em duas partes, porque ele se sentiu mal no primeiro depoimento. Você tem acompanhado a CPI e, se sim, qual a sua impressão com relação a essa investigação, que, no fundo, é política também? Então, a minha impressão é a impressão da fala do ministro Taixe, quando ele saiu. Eu vejo que é um tipo de situação que não ajuda. Se eu falei que um dos maiores problemas da pandemia foi a politização, eu não posso ser incoerente ao falar que politizar, nesse momento, é algo que não ajuda. Eu acompanhei alguns depoimentos e percebi ali um nítido viés de achar culpados. Eu acho que a hora não é a hora de achar culpados. A hora é a hora de empreender esforços para poder resolver. Tem pessoas morrendo, tem pessoas precisando de oxigênio. Você falou de oxigênio, o meu consumo de oxigênio no hospital, ele quase que quadruplicou. Entendeu? E eu acho que se perde tempo em uma situação dessa, e aqui eu não estou fazendo defesa nenhuma ao atual governo, muito pelo contrário. Eu acho que se perde tempo, se gasta energia em situações em que você só coloca fervura na panela, enquanto você precisa estar focado. Isso, na minha opinião,
na continuidade da assistência, na viabilização de vacinas, na aceleração de vacinas e principalmente, e aí talvez o nosso maior complicador, olhar um pouquinho pela estafa, o psicológico desses profissionais que estão há mais de um ano atuando na linha de frente disso aí. Então, assim, de forma bastante objetiva, acho que a CPI ela é uma coisa necessária, só que acho que não é o momento de gastar essa energia, desprender esse tipo de energia, que só vai polarizar mais no momento em que a gente está vivendo. Os números que eu te passei mostram que a gente está vivendo o pico da pandemia. Então, eu às vezes sou muito prolixo, mas eu dei um exemplo numa das reuniões. É como se eu tenho uma filhinha, uma filhinha de 2 anos, é como se ela caísse da cama e ficássemos eu e minha esposa discutindo de quem foi a culpa por ela cair e não socorrer. Aí quando chega até o hospital, o médico fala: olha, se você chegasse aqui há 20 minutos antes, nós poderíamos ter salvado ela. Então, assim, acho que as responsabilidades devem ser apuradas, elas precisam ser apuradas, foram vidas perdidas, mas penso que nossas energias nesse momento devem estar concentradas, convergidas para o enfrentamento dessa doença e que tem ainda um componente maior ainda, que é essa questão da volta às aulas, que é uma coisa que traz apreensão a todos nós. São Francisco planeja retomada de aulas presenciais? Então, veja bem, a posição de São Francisco é a seguinte: eu conversei com o secretário de Educação e na terça-feira tem uma reunião marcada com ele. Desculpa, eu tá sendo prolixo, Arnaldo, mas acabo tendo que contextualizar. A questão de São Francisco tem 3 fatores. Primeiro fator: as crianças estão dentro das suas casas há muito tempo. E esses pais trabalham e assim, já estão no nível de saturação, assim, de cansaço. Essas crianças também já estão com o psicológico comprometido. Eu tenho 2 filhos, é nítido você ver o comportamento emocional deles está diferente. Segundo ponto, na rede pública, a questão das voltas às aulas não é uma questão só de didática, de ensino, é uma questão social. Muitas crianças vão para a escola porque ali encontram o seu alimento. Então tem essa questão social. E tem a questão sanitária também, que os pesquisadores dos estudos, e eu sou uma prova viva disso, eu peguei Covid do meu filho, totalmente assintomático. Então essa criança, elas vão para a escola, elas eventualmente vão ser infectadas e elas não dormem na rua, elas voltam para as suas casas. E nas suas casas elas vão encontrar pessoas que não estão protegidas. Entendeu? E há um risco muito grande da gente ter uma 4ª, uma 5ª onda. Então, a gente vai conversar na terça-feira. É bom que se diga que não há disponibilização de vacina para profissional da área da educação. Eu estou com o último ofício do Estado e a gente lá em São Francisco, a gente está fazendo tudo muito afinado, a gente não produz vacina, a gente tem que contar com que nos dão. Então não há essa liberação de cota, não houve essa liberação de cota de vacina para o profissional da educação. São Francisco estava atuando. À medida em que houver essa disponibilização, a gente vai começar a trabalhar provavelmente no sistema híbrido, mas com todas aquelas dificuldades. Aí eu chamo a atenção para vocês de novo das características do município. Como é que a gente retoma uma atividade escolar no centro e deixa lá Gargaú, com as crianças assistidas, Barra do Itabapuana. Então, essa demografia espalhada de São Francisco, ela dificulta muito. Então, eu vou sentar com o secretário de Educação, ouvir a prefeito, ouvir a Câmara de Vereadores, né, ouvir as pessoas, os profissionais da área de educação, para que a gente possa tomar uma decisão que seja a mais acertada possível. Mas, objetivamente, a gente não tem previsão ainda de retorno às aulas. Sobre essa questão da educação, Arnaldo, me permite que fazer uma colocação, de repente pode ser que sim ou não, não sei, depende aí da... Você chegou a pensar, Sebastião, da mesma forma que pensou com relação aos shoppings, porque Campos ontem começou a vacinar os professores e pretende, segundo o próprio o secretário de Educação falava aqui ontem conosco, né, Arnaldo, voltar lá pela
final da primeira quinzena de meados de junho, né? Agora, depois, meados de junho. Ou julho, Arnaldo, agora me fale aqui a informação. É julho. Oi? Não, junho. Junho. Voltar Perfeito. em junho. Perfeito. Voltar com o sistema híbrido em junho. Você disse que São Francisco tomava também as suas decisões baseadas sobre o funcionamento do shopping em Campos, o que faz sentido, é lógico. Você pretende aguardar esse resultado desse retorno em Campos para também voltar em São Francisco? Seria uma fonte de base para você, Sebastião? Então, a fonte ela sempre porque o Campos tem profissionais extremamente habilitados, ninguém discute a competência do Dr. Chávio, do próprio Federico Paes, do atual secretário de Saúde, de todos os profissionais que atuam na rede pública de Campos. Então, a Campos tem que ser o nosso foco de observação permanente. O que está acontecendo em Campos, a gente tem que estar olhando para, de certa forma, com toda humildade, estar aprendendo. Porém, a gente tem que olhar algumas características de São Francisco. E, nesse caso, o determinante para a discussão do retorno às aulas vai ser a disponibilização das vacinas. Hoje eu não tenho essas vacinas. Eu, graças a Deus, falei em primeira pessoa, mas nós, graças a Deus, conseguimos garantir a segunda dose de toda a população que tomou a Coronavac, toda. A gente, com a reserva técnica que a gente fez, a prefeita está conseguindo garantir a primeira e a segunda dose de Coronavac, as gestantes, as puérperas, entendeu? E como que está funcionando em São Francisco, Cláudio e Arnaldo? A cada dose que você toma, hoje a gente está vacinando, nessa semana a gente está vacinando a população com comorbidade de 55 anos para cima. A cada dose aplicada, grosso modo, uma é separada para a segunda dose, entendeu? Então, toda pessoa que recebe sua primeira dose em São Francisco, ela sai dali sabendo que ela tem a garantia de que ela vai receber a segunda dose. A segunda dose dela vai estar ali separada para ela. Então, como eu não tenho essa dose, essas vacinas, eu não sei se dá para ver, mas toda vez que o Ministério da Saúde manda a vacina, ele manda um ofício desse aqui. E nesse ofício, ele detalha aquelas vacinas, aquelas doses estão direcionadas para quais grupos, entendeu? E nessa última remessa, salvo engano, a penúltima, a última eu não conversei com o Cristiano, o coordenador de imunização. As nossas reuniões de avaliação acontecem às sextas-feiras, para saber se veio alguma dose para profissionais de educação. Mas a última informação que eu tenho é que não tem. Então, se eu não tenho essas doses, eu não posso tirar essas doses de outro grupo para aplicar nessa população, porque vai acabar faltando no grupo que foi distribuído. Então, objetivamente, o fator determinante para a gente vai ser a disponibilização da vacina para esses profissionais que atuam na área pública de saúde. Lembrando até, Arnaldo, que nós perdemos para a Covid o nosso secretário de Educação, o Renato Cunha, uma pessoa extremamente querida lá em São Francisco, e que dá a medida da agressividade e do cuidado que a gente tem que ter com esse vírus. Jovem. 34 anos, né, Renato? Eu tive contato com o Renato na eleição, né? Ele estava muito à frente das ações da campanha da prefeita Procimara, para marcar entrevista, tudo era com o Renato. Foi realmente mais uma perda lamentável de tantas outras que a gente vem acompanhando aí para a Covid. Mas, Sebastião, eu queria falar um pouco sobre vacinação agora. Você já rolou a bola aí a falar sobre essa questão da reserva técnica. E como eu falei com você, a gente sempre tem pessoas que ligam para a gente de São Francisco, a gente liga para algumas pessoas para saber como estão as coisas, buscar informações. E até mesmo antes de você voltar, ainda com a Thay na frente da secretaria, ela que é da sua equipe também, havia uma reclamação muito grande em São Francisco devido ao andamento da vacinação comparado aos municípios próximos, como Campos, como São João da Barra, até mesmo São Fidélis. A vacinação estava andando mais rápido nesses municípios do que em São Francisco. Hoje, pela impressão que eu tive com as pessoas que eu falei ontem, parece que isso já está um pouco mais normalizado, e ainda com essa vantagem, não vou nem colocar entre aspas, mas com essa vantagem da reserva técnica.
Esse andamento mais devagar lá atrás foi planejado realmente para deixar essa reserva e não passar nenhum tipo de aperto agora com a segunda dose, como alguns municípios passaram, sobretudo aqui em Campos? Não, vamos falar assim, em 3 semanas a gente passou de 1.300 doses para quase 4.000 doses. E tem uma explicação. A explicação está na necessidade do acompanhamento da viatura da Polícia Militar. Então a gente estava dependendo desse ok, dessa disponibilização, para que a Polícia Militar fizesse a escolta, né, do imunizante do centro de imunização que fica no Manuel Carola para as demais unidades. Isso é um fator de atraso. E também algumas questões muito específicas. Nós recebemos a doutora Maristela Murat lá e nós tivemos a oportunidade de mostrar isso para ela. Naturalmente, vocês sabem, a Coronavac, por exemplo, tem 10 doses, e a gente lá não trabalha com sistema de xepa, de nada disso. O agendamento lá da gente é inverso. Eu falei que nós temos 9 polos de estratégia de saúde da família. Esses polos, eles têm a população, as famílias daquela região, né, cadastradas. Então, através do nosso agente comunitário, a gente faz o agendamento dessas pessoas para que essas pessoas venham. Para quê? Para que quando a vacina for levada, a gente leve o quantitativo adequado à demanda agendada, para que não haja perda de vacinas. Então, se eu agendei 40, eu vou mandar 4 frascos. Se eu agendei 50 frascos, para que eu não corra o risco de perder, porque uma vez aberto, você tem o prazo de utilização, senão você vai acabar perdendo. Então, basicamente foram esses 2 fatores. Afinar a questão da escolta policial, com afinar também o trabalho de agendamento para que nós não tivéssemos o risco de perder doses. Certo. Tem uma outra questão também que foi levantada, eu acho que foi no RJ de ontem também que eu assisti, que passava que São Francisco não é o único município aqui da região que não bateu ainda a casa de 20% dos imunizados com a primeira dose. Mas está bem próximo ali, né? Tem 19 alguma coisa, quase chegando a isso. Qual é o planejamento de vacinação para passar dessa casa dos 20% e quais são os públicos-alvos a partir de agora em relação a essa vacinação? Então, eu não vi a matéria, mas o que eu tenho percebido é que as pessoas têm feito uma grande confusão entre imunização e vacinação. Aí 20% da população, 30% da população recebeu a primeira dose. Aí você vai ver a população que completou o esquema, você vai ver que está lá embaixo, a taxa está lá embaixo. Então, assim, São Francisco, ele não teve a precipitação de sair utilizando todas as primeiras doses sem ter a reserva técnica. O que era mais importante para a gente era garantir o esquema de imunização por completo, até porque era tudo muito nebuloso, e ainda se você não tomar fora do prazo, vai perder o efeito, vai ter que tomar seguro. Cada hora um fala uma coisa. Então nós não tínhamos essa segurança, nós não queríamos correr o risco. Nós poderíamos, sem sombra de dúvida, o estoque que a gente tem lá está vacinando muito mais pessoas do que a gente gostaria. Se a gente trabalhasse, por exemplo, com esquema de xepa, vou mandar 100 vacinas lá, o que sobrar, quem tiver ali na fila vacina. Nós optamos por não fazer isso, optamos pelo caminho mais difícil. Então a gente está chegando a 10% da população, 10% de imunização das 2 doses. E aí, daquele perfil, daquela população da faixa etária acima de 60 anos, de 60 a 100 anos, né, sem qualquer tipo de comorbidade, a gente praticamente chegou a 100% dessa população, né? Agora, a gente está trabalhando, creio eu que essa semana, no mais tardar semana que vem, a gente finaliza as gestantes e as puérperas e avança bastante nessa população de 55 a 59 anos com comorbidade, que é uma população que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade, sabe, o Arnaldo? A procura dessa população não está tão grande quanto das outras pessoas. Então, assim,
para a gente, tão importante quanto aplicar a primeira dose, ou melhor, mais importante que aplicar a primeira dose, é garantir que vai haver o esquema de imunização por completo. E é o cuidado que a gente tem que olhar. Eu já percebi em várias matérias, falando assim, olha, o município tal atingiu 20% de imunização. Aí você vai ver lá, é 20% de primeira dose, entendeu? Sim. 30% de primeira dose. Vai lá ver a segunda dose, entendeu? Aí você vai perceber que o quantitativo... Me parece que a última vez que eu vi, a média nacional estava em torno de 13% dos municípios que aplicaram a segunda dose. Aí, claro que vai haver uma crescente agora nas capitais, com a questão da Pfizer, da vacina da Pfizer. Por exemplo, o Rio. O Rio já está em uma velocidade muito maior. Essas capitais que têm condição de armazenar e distribuir o controle de temperatura da vacina da Pfizer, eles vão ter, né, um crescimento no índice de imunização. Agora, a gente já está estourando o bloco, mas só eu queria ouvir a sua opinião como secretário de saúde. Você falou do Rio, que vai receber vacinas aí, e é a nossa capital, né? Então a gente pega como referência também. O Eduardo Paes lançou um planejamento aí que vacina todo mundo até outubro. De acordo com você deve ter visto esse planejamento também, porque isso circulou muito em rede social, foi notícia em vários sites. De acordo com o que você vem acompanhando aí dessas doses chegando a conta-gotas para o país inteiro, né, aí por problemas diversos, né, dentre eles a demora em fechar alguns tipos de contrato, e aí vem a demanda do mundo inteiro pelos imunizantes, enfim, temos muitas variantes muitas variações, melhor dizendo, para a gente analisar sobre essa falta de vacina no país. Mas mediante esse cenário que vivemos, sobre a realidade que temos hoje, você acha que é possível a cidade do Porto do Rio planejar essa vacinação até outubro para todos os maiores de 18 anos? E, se fosse, por que os municípios do interior não têm capacidade para tal? Então, eu acho que tem pessoas nos ouvindo, pessoas muito mais gabaritadas do seu ponto de vista de formação acadêmica para emitir esse tipo de opinião. Eu vou me intrometer. Acho que é possível por conta de um fator determinante, a vacina da Pfizer. Há uma programação de entrega de grande quantidade desse imunizante, entendeu? E o Rio, ele tem várias universidades que dispõem de câmaras frias, dispõem de locais para armazenamento. E volto a falar da questão da densidade demográfica. O Rio, a população está concentrada, ela não está espalhada, entendeu? Então, facilita não só você ter esse imunizante, porque você tem as condições para manter a temperatura e o armazenamento e a distribuição, e você tem a condição de estabelecer um planejamento de vacinação, porque, em regra, a população está junta, não é aquela população espalhada que você vai ter que levar uma quantidade, vou ter que levar para bom lugar, vou ter que levar 30 doses, quando poderia estar levando 200, 300. Então eu acho que o prefeito Eduardo Paes, ao fazer essa previsão, ele conta muito com a chegada desse imunizante da Pfizer, que é uma perspectiva que infelizmente nós aqui do interior a princípio não temos, exceto Campos, que parece que tem um freezer da UENF, alguma coisa nesse sentido que comporta. E tem uma pesquisa divulgada recentemente que ao invés de só 5 dias, a vacina da Pfizer agora pode ficar até 30 dias na refrigeração normal. Isso é verdade. Né? Então, eu não sei se porque tudo tem que passar pelo Ministério, né? E aí esse controle também, esse protocolo de controle aí, acredito que deve ser emitido pelo Ministério ou pela Anvisa, e também depende, né, da questão técnica aí que eu não sei detalhar aqui, mas a princípio, né, você como secretário não sei se pode, mas não deve tomar uma atitude isolada, né? Então não, é mais arriscado, né? De forma alguma. E essa questão do armazenamento, engraçado que quando eu reassumi lá a pasta e o trabalho já estava fluindo, eu falei assim, olha, só não quero atrapalhar.
Engraçado que assim, não é só o armazenamento, não é só a distribuição, é o processo de aplicação. Você abriu o frasco, você tem um tempo para aquelas doses aplicar. Então, você precisa estar com um frasco ali de 10 doses, você precisa que aquelas 10 pessoas estejam ali. Você não pode estar toda hora. Veja bem, há uma quebra de temperatura. Você tira da caixa térmica, colhe a dose, aplica, volta para a caixa térmica, entendeu? Então, assim, a gente, minimamente, os técnicos já sabem o funcionamento disso com a Coronavac, com a AstraZeneca. Agora, com a Pfizer, ainda é uma coisa que não está muito clara para todos nós, até porque foi uma vacina que foi desenvolvida e muito difundida na Europa, né, no Reino Unido, na União Europeia, em que a gente sabe que os países, na sua maioria, têm temperaturas muito baixas. Né? Eu colocava duas questões aqui, Arnaldo Neto, no bloco anterior, para o secretário responder aos ouvintes. Uma sobre, deixa eu ver se eu volto aqui, acho aqui, a ouvinte, mãe de um menino que tem, né, comorbidades, ou comorbidade, né, e inclusive parece que ela coloca mais adiante aqui, secretário, que também tem um mandado, enfim. E tem também a Marcele Schwartz, que pergunta sobre o posto de atendimento de Santa Clara. Por favor, secretário. Então, vamos lá. São Francisco tem, além da clínica da família, que a Arnaldo citou, São Francisco tem 20 unidades de atenção básica. Dessas 20, 9 são polos do Programa Estratégico de Saúde da Família. Com perdão do pleonasmo, estrategicamente, a vacinação da Covid foi concentrada nesses polos, porque há uma expertise maior e há o enfermeiro de família, que tem o georreferenciamento, tem os dados da família daquela região. Então, Santa Clara, como ainda não tem um polo estratégico de saúde da família, ela não foi contemplada pela vacinação da Covid. No entanto, a vacinação da influenza já deveria estar sendo feita lá sim, e o ouvinte tem razão. Por que não está sendo feito? Houve uma obra da escola ao lado, e nesse processo da obra da unidade, acabou gerando um certo mofo na sala de vacinação. E tão logo chegaram as vacinas, o coordenador do serviço de imunização me falou: Sebastião, a gente precisa fazer umas adequações lá na sala, porque está com mofo, alguma coisa. Ontem a equipe de manutenção já foi lá, e eu acredito que semana que vem a gente já vai estar imunizando para a influenza lá em Santa Clara. Agora, só para entender essa pergunta dela, Sebastião, para ficar mais claro, ela diz que o prédio está aberto e não tem atendimento nenhum, mesmo com essa questão da obra, é isso mesmo? É realidade? Não tem atendimento nenhum no espaço? Não. Tem atendimento sim. Na verdade, o que acontece? Um fator de orgulho que a gente tem, e logo quando a gente assumiu, eu lembro da minha primeira conversa com a prefeita, falando assim: prefeita, investir na atenção básica aqui em São Francisco não é uma escolha, é uma necessidade, porque como nós temos pouca oferta, estrutura de média e alta complexidade, a nossa população não pode atender. Então, durante o período pré-pandemia, a gente ficou com ginecologista, pediatra e obstetra, ginecologista, pediatra e clínica em todas as nossas unidades de saúde. Com a chegada da pandemia, nós, para tirarmos do movimento do Manel Carola, de pediatria, nós aproveitamos alguns pediatras e colocamos na unidade do centro. Então, é possível que em algumas unidades tenha a falta de um desses profissionais, e a gente já vai estar resolvendo essa questão. Mas aberta, sem atendimento nenhum, eu posso assegurar que não está, não. Nogueira. Não, sobre essa questão do menino também, o filho aí da Joelma, que tem comorbidades. Você tem alguma... Ele tem 26 anos, tem alguma vacinação específica aí, algum atendimento específico nesse caso? Então, para ser claro, se é que está falando da Covid, o município está vacinando o seguinte público: a população com comorbidade, de 55 a 59 anos, as gestantes e as puérperas, de qualquer idade,
as pessoas que possuem deficiência permanente e recebem aquele BPC, né, o benefício do INSS, as pessoas portadoras de síndrome de Down, né, e as pessoas que fazem tratamento de terapia renal substitutiva, a famosa hemodiálise. Então, o que a nota técnica do Estado nos autoriza a fazer é aplicar a vacinação a essas pessoas. Mas já a previsão de uma segunda fase, com a chegada de novas doses, a gente descer. Como eu falei mais cedo, hoje à tarde a gente tem a nossa reunião de rotina, em que a gente colhe os dados e, mediante a demanda, mediante a oferta, a tendência é que a gente vá descendo. A gente faz a reunião, olha as informações, olha as dificuldades, passa para a prefeita e ela dá o posicionamento dela e a gente evolui. Você vê, semana passada nós estávamos vacinando 58 a 59. Aí depois de sexta-feira, nós entendemos que nós deveríamos vacinar, descer até 55, pela própria dificuldade das pessoas de obter o laudo atestando a comorbidade. Nesse caso do BPC, né, benefício de prestação continuada, qualquer idade? Eu vou te informar agora, mas... Porque essa que é a dúvida da ouvinte, porque ela colocou que o filho tem o BPC e tem 26 anos. Então, aí por isso que para a gente esclarecer ao ouvinte, seria importante a gente saber se o BPC está acima de 18, ou enfim, se é de qualquer idade ou se está dentro dessa faixa aí de 55 acima. Eu vou até pedir ao Cristiano ou à Tayla, que estivermos ouvindo, que me ajude aqui com essa questão, porque de fato não estou encontrando a nota técnica aqui. Mas se eu não responder aqui agora, eu respondo para ela aqui no... Ok. Então, eu vou trazer aqui uma pergunta do Rogério Bacchini, nosso ouvinte também assíduo aqui do programa, sempre comentarista. Ele coloca, vai sair um pouco da questão da pandemia, além da crise pandêmica, em que grau se encontram as manifestações referentes às doenças tropicais, como dengue, chikungunya, zika, e o seu devido combate e controle? Então, a gente continua com monitoramento, inclusive a gente está fazendo uma reformulação no centro no Departamento de Vigilância Sanitária, mas é um monitoramento contínuo, através da realização do LIRA, né, e principalmente no monitoramento das condições climáticas, porque vocês sabem que São Francisco tem muita área alagada, sobretudo ali em Santa Clara, e qualquer chuva acaba fazendo, né, aquele acúmulo de água, a proliferação de vetores, e a gente está fazendo esse monitoramento de rotina, mas não há nenhum indicador alarmante no sentido de que de um surto ou até mesmo uma pandemia dessas doenças nesse momento. Agora, com relação à pergunta aqui do Arnaldo Garcia no grupo do WhatsApp, a Silvana Venâncio também registrou perguntas, assuntos que a gente já falou sobre a vacinação e o que tem sido feito no enfrentamento da pandemia, mas o Arnaldo Garcia coloca aqui: a saúde tem dificuldades em praticamente todos os lugares do Brasil, excetuando o universo da Covid-19. Aí ele pergunta, excetuando o universo da Covid-19, né, ou seja, os problemas já aconteciam, como está o funcionamento da rede do município, os programas implementados e a demanda de toda a área de São Francisco? Então, na verdade, a gente está em um momento de querer retomar, partindo do princípio lá de 2017, de diminuir a dependência de Campos dos demais municípios, né, que são polos. Tentar ofertar ao município de São Francisco o serviço que ele precisa no próprio município. E esse é o projeto. Na verdade, a reativação do centro cirúrgico era um projeto que já era para ter sido concretizado no início do ano passado. Infelizmente foi interrompido por conta da pandemia, embora a gente já tenha comprado aparelho de anestesia, foco cirúrgico, formado a equipe. O desejo da prefeita está fazendo voltar a fazer cirurgias ali, cesáreas, e também laqueaduras, né,
a gente tem um contexto ali de questão de planejamento familiar muito complexo, pessoas muito novas, com uma quantidade de filhos bastante grande, né? E fazer pequenas cirurgias. Então, assim, respondendo a Silvana, a gente está em um movimento de retomada muito cuidadosa dos serviços. Não houve uma paralisação na rede básica, houve uma diminuição na oferta, é verdade. Por exemplo, hoje eu estou com um tomógrafo praticamente integralmente voltado ao Covid. Então eu tive que suspender durante um tempo as tomografias eletivas, e isso acaba gerando uma demanda. A gente está tentando ver como é que a gente vai equacionar essa demanda, tentando separar um dia para fazer essas tomografias eletivas, porque se a gente precisava de um diagnóstico mais imediato, a gente exigia isso do médico, a gente tinha que dar essas condições a ele. E o trânsito de pacientes infectados com Covid no aparelho de tomografia, ele requer uma higienização, requer um cuidado, e não dá para você estar colocando pacientes não Covid e pacientes Covid ao mesmo tempo. Então a ideia é que a gente faça uma programação e coloque um dia, nem que seja sábado, domingo, faça um mutirão para a gente tratar essas questões eletivas. E o grande projeto mesmo é a reabertura do centro cirúrgico, para que a gente possa estar fazendo as pequenas cirurgias lá no município e também as cesarianas, né? Hoje, se você tivesse que pontuar, você colocou aí quais são os seus grandes desafios, mas para o Hospital Manuel Carola, porque toda a unidade que foi referência de Covid acaba, de alguma maneira, aqui em Campos agora está pulverizando isso, abrindo vários postos, acaba de alguma maneira ficando com essa marca, e as pessoas ficam às vezes até com receio de ir até o local por ser um centro de Covid. Isso aconteceu em São Francisco com o Manuel Carola? Como está a demanda de atendimento e o funcionamento da unidade, mesmo recebendo pacientes cometidos pelo Covid? Aconteceu muito, um receio. Em um primeiro momento, Arnaldo, um receio motivado pelo preconceito. São Francisco todo mundo se conhece, todo mundo tem o telefone do secretário, da prefeita, e aí o que acontece? Aquelas pessoas, aqueles primeiros pacientes que foram infectados, eles pareciam que eles tinham desculpa a expressão, parecia que tinha uma peste, uma lepra, uma doença extremamente preocupante sob o ponto de vista do preconceito social, não pela gravidade da doença. Então, essas pessoas, elas tinham medo de dizer, de ir, com medo das pessoas ficarem sabendo. E aí eu dou 2 exemplos. O primeiro caso, o paciente, nós tivemos, a secretaria teve que levar água à casa dele, porque os entregadores não queriam levar água à casa dele. E um segundo paciente, depois que terminou a quarentena, quando ele saiu de casa, ele foi ameaçado de ser agredido, porque as pessoas não admitiam que ele saísse de casa. Então, nesse primeiro momento, teve o preconceito social. Não quero que saibam que eu tenho Covid. Nesse segundo momento, o preconceito está em relação à infecção do hospital. Eu não vou para lá não, porque se eu não tiver, eu vou pegar. Aí cabe a gente trabalhar alternativas para isso. Quais foram as alternativas principais? Colocar a oferta desse serviço não Covid em outros lugares. Foi feito isso com o centro, com a colocação da pediatria, e tirar dali do centro Covid os casos suspeitos. Foi o que a gente fez, por exemplo, com a testagem. Hoje, nos nossos 9 polos de estratégia de saúde de família, a gente tem um teste rápido. Então, a pessoa faz o primeiro atendimento do Manuel Carola, vai ser avaliado pelo médico. Agora, aquele teste rápido a ser feito 3 semanas, ele não precisa ser feito no hospital. Ele vai ser feito lá na unidade mais próxima da casa dele. Ok, Nogueira. A gente quer, né, conversar mais com o secretário, mas acho que essas informações passadas aí já dá para ter uma noção de como o município está enfrentando aí essa crise sanitária, e naturalmente a gente espera poder contar com o senhor sempre, doutor Sebastião, com sua equipe, né, naturalmente, e em breve conosco aqui novamente. Muito obrigado pela presença do senhor, foi bom recebê-lo aqui hoje, e desejamos boa sorte aí
mais uma vez à frente da Secretaria. Eu novamente agradeço muito ao espaço, muito mesmo, por conta da audiência que tem. A gente consegue falar para muitas pessoas. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial à prefeita Francimária por estar possibilitando que a Secretaria de Saúde desenvolva esse trabalho da melhor forma possível. Todos da Secretaria que têm nos ajudado muito, desde a Secretaria de Controle até a Secretaria de Fazenda, tudo, e principalmente, sobretudo, a equipe da Secretaria de Saúde. É comovedor a gente ver, quando sai do hospital lá às 10 horas da noite, o cansaço, o nível de exaustão. Esses profissionais de estratégia, eles estão trabalhando no final de semana, vacinando no final de semana. Então eu peço a Deus peço a todos que rezem muito por eles. E só para finalizar, para não ficar sem resposta, tem se me permite, tem uma menção aqui, um senhor chamado Marcos Papinha. Eu não conheço pessoalmente, mas falando sobre um paciente. Naturalmente eu não vou entrar em mérito de paciente, traçar dados, divulgar publicamente situações clínicas de paciente, e nem vou ter a petulância de estar debatendo eventuais críticas de famílias enlutadas pela perda do paciente. Então, eu tenho conversado isso com todo mundo. É um momento que a gente tem que aceitar qualquer tipo de crítica. As que forem pertinentes, a gente corrigir; as que não forem pertinentes, a gente entender que é do momento. E em relação à questão de secretário foi irônico, todos aqueles que me conhecem sabem que se uma característica que eu não tenho é a ironia. Eu procuro ser o mais acessível possível, o mais educado possível. Agora, eu sou muito sensível. Eu brigo muito por aquilo que eu acredito, e por mais que seja piegas, eu vejo muito isso na prefeita, e eu tento conduzir a minha equipe no seguinte sentido: cada paciente que está ali é para ser olhado como um familiar nosso, é para ser tratado como se fosse um familiar nosso. E toda vez que há uma perda, como houve um óbito, me parece esse que ele está falando, causa em mim, e ontem, quando eu vim de São Francisco, as pessoas que estavam ao meu lado viram o quanto eu estava triste, né? Não por achar que houve algum tipo de falha, a prova disso que eu estava lá, mas porque é uma vida que se vai. A gente tem filho, a gente tem irmão, a gente tem família, a gente sabe a dor dessas pessoas. Eu perdi meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, então a gente sabe o que é a perda de um ente querido. Só que a gente tem a consciência tranquila, que a gente está fazendo de tudo para proporcionar o melhor nível de qualidade na saúde para a população de São Francisco, e os números mostram isso. Fechado por aqui, o Folha no Ar volta segunda.